A rebeldia suave antes de Orgulho e Preconceito. Jane Austen nasceu em uma época em que as mulheres eram ensinadas a ser discretas, submissas e silenciosas. Sua voz, no entanto, nunca aceitou repousar nesse lugar de apagamento. Se não podia gritar, escolheu sussurrar. Se não podia marchar, caminhou com firmeza entre palavras. Se não podia se insurgir abertamente contra as estruturas sociais que sufocavam mulheres de sua época, ergueu sua literatura como trincheira. Austen entendeu cedo que em sociedades patriarcais a rebeldia pode assumir formas inesperadas. No seu caso, foi a ironia afiada, o olhar agudo e a arte de expor contradições sem levantar a voz. Antes de Orgulho e Preconceito, antes mesmo de o nome Jane Austen se tornar conhecido, já havia ali uma jovem que experimentava a escrita como exercício de liberdade. Sua pena deslizava pelo papel com uma sutileza que escondia, mas não apagava, o gesto revolucionário. Ela não escrevia apenas romances de amor, como alguns críticos ainda tentam reduzir sua obra. Ela escrevia sobre economia, poder, convenções sociais, casamento como moeda de troca e sobre a luta silenciosa das mulheres para sobreviver em um mundo que pouco lhes oferecia além de papéis secundários. O impacto de suas primeiras palavras não se media em batalhas ou manifestos, mediam-se nas entrelinhas, nos diálogos cortantes entre senhoras e cavalheiros, nos olhares de personagens que revelavam a prisão por trás do véu da etiqueta. Austen desnudava, com elegância, a mecânica do privilégio e a violência simbólica exercida pela aristocracia inglesa. Era como se cada página fosse uma lente de aumento sobre a hipocrisia que regia as relações sociais. E fazia isso com leveza, quase como se fosse um jogo, mas cujo desfecho era sempre uma ferida exposta. Sua rebeldia suave consistia em revelar que até os menores gestos, um olhar, uma palavra, um silêncio, carregavam camadas de poder e opressão. O romance, gênero muitas vezes considerado menor e feminino por seus contemporâneos, tornou-se em suas mãos uma arma política. Ela transformou a domesticidade, o espaço confinado das mulheres, em território literário de combate. Onde outros viam trivialidade, ela via material para a crítica mais feroz. Assim, antes que o mundo conhecesse Elizabeth Bennet, Darcy ou qualquer um dos personagens que fariam história, havia a jovem, Jane, escrevendo nos intervalos da vida doméstica, lutando contra a invisibilidade com tinta e papel. Sua abertura não foi ruidosa, mas foi impactante, e talvez tenha sido justamente essa sutileza que lhe deu força para atravessar os séculos. Porque, afinal, Jane Austen provou que a literatura pode ser tão revolucionária quanto uma espada, desde que saiba onde mirar. E ela mirou no coração de um sistema que até hoje ainda tenta ditar às mulheres seus lugares. Autor e obra. Jane Austen e a construção de um mundo em silêncio. Falar de Jane Austen é falar de uma escritora que nasceu em 1775, em Steventon, uma pequena vila no interior da Inglaterra, e que, apesar da descrição de sua vida, transformou-se em uma das vozes mais potentes da literatura universal. Sua trajetória sempre pareceu, à primeira vista, modesta, quase apagada. Filha de um clérigo, vivendo entre irmãos e irmãs e sob o ritmo cotidiano da pequena comunidade rural. Mas sob essa aparente normalidade, germinava uma mente que observava com precisão cirúrgica a engrenagem social inglesa do século XVIII e início do XIX. Austen não viveu grandes aventuras exteriores. Sua vida não foi marcada por viagens extraordinárias, guerras ou romances rumorosos que alimentassem biografias cheias de episódios dramáticos. Mas talvez seja justamente nesse silêncio, nesse cenário de interioridade, que residiu sua força. Ela aprendeu a olhar para os detalhes da vida social com uma atenção que transformava gestos cotidianos em símbolos de poder, ironia e desigualdade. A obra que a eternizaria, Orgulho e Preconceito, publicada em 1813, tornou-se um marco da literatura inglesa e mundial. Mas antes dele, Austen já havia escrito outros romances que circulavam entre familiares e até publicou Razão e Sensibilidade, 1811,
ainda de forma anônima, sob a assinatura discreta de By a Lady. A assinatura anônima era tanto um gesto de prudência quanto de sobrevivência. Publicar para uma mulher era desafiar convenções, expor-se ao julgamento cruel de uma sociedade que esperava delas silêncio e submissão. Orgulho e Preconceito nasceu nesse espaço de resistência. Disfarçado sob a aparência de uma história de amor entre Elizabeth Bennet e Fitzwilliam Darcy, o livro é, na verdade, uma crítica ferina à estrutura patriarcal e classista da sociedade inglesa. Cada diálogo, cada mal-entendido, cada escolha de personagem serve como metáfora para um sistema que define as mulheres a partir do casamento e a partir da fortuna. Elizabeth, com sua inteligência, sua língua afiada e a sua recusa em se submeter às convenções que não lhe convinham, tornou-se um dos maiores símbolos da rebeldia literária feminina de todos os tempos. O mais impressionante é que Austen, sem nunca ter frequentado universidades, sem grandes viagens ou redes literárias de prestígio, construiu um universo que dialogava não apenas com a sua época, mas com todas as épocas posteriores. Suas histórias, embora ambientadas em vilas, salões e casas de campo, não são locais confinados. São espaços universais, porque falam sobre desejo, poder, status, injustiça e a busca por autonomia, temas que continuam atuais. A recepção inicial de sua obra foi positiva, mas limitada ao seu tempo. O que ela talvez não pudesse imaginar é que sua escrita atravessaria mais de 200 anos e ainda seria lida com a mesma força, inspirando adaptações cinematográficas, séries e releituras contemporâneas que expandem o alcance de sua voz. Jane Austen não gritou sua revolução, mas a semeou com cuidado, escrevendo páginas que pareciam simples, mas que, ao serem lidas em profundidade, revelam-se complexas, políticas e desafiadoras. Sua vida discreta contrastou com a potência de sua obra. Ela nos lembra de que nem sempre é preciso viver no centro do poder para falar sobre ele. Às vezes basta observar, analisar e escrever com a coragem de quem sabe que o silêncio imposto pode ser vencido pela literatura. Infância e origem. As raízes de uma rebeldia silenciosa. Jane Austen nasceu em 16 de dezembro de 1775 em Steventon, um pequeno vilarejo do condado de Hampshire, Inglaterra. O cenário em que veio ao mundo não era de luxo, mas também não era de pobreza extrema. Sua família ocupava um espaço intermediário entre a nobreza e o povo comum. Eram parte da gentry, uma classe de proprietários rurais e clérigos que vivia de rendas modestas, mas que tinha prestígio suficiente para circular entre famílias mais abastadas. Esse lugar social foi fundamental para a formação da escritora, pois lhe deu tanto proximidade com os privilégios quanto a consciência das limitações impostas a quem não possuía grandes fortunas. Seu pai, George Austen, era reverendo anglicano. Um homem culto, apaixonado por livros, que mantinha em casa uma biblioteca com mais de 500 volumes, um verdadeiro tesouro intelectual para a época. Sua mãe, Cassandra Leigh, vinha de uma família com linhagem respeitável e transmitiu às filhas o gosto pela criatividade, pelas histórias inventadas e pela musicalidade das palavras. Jane era a sétima de 8 filhos, o que significa que cresceu em meio a uma casa barulhenta, repleta de vozes, conversas e disputas. Apesar da presença dos irmãos, sua relação mais íntima foi com a irmã Cassandra, a única menina além dela. Unidas por uma cumplicidade profunda, as duas trocavam confidências, sonhos e cartas que até hoje constituem uma das principais fontes sobre a vida de Jane. Cassandra foi testemunha e guardiã de sua escrita, companheira de segredos e, em muitos sentidos, a primeira leitura crítica de seus manuscritos. Na infância, Jane teve acesso a algo que muitas meninas de sua época não tinham: educação formal. Frequentou, ainda que de maneira intermitente, escolas em Oxford e Southampton, mas sua verdadeira formação se deu em casa, sob os cuidados do pai e com acesso à vasta biblioteca familiar. Ali, mergulhou em clássicos da literatura inglesa, obras históricas, romances sentimentais e textos de humor satírico. Essa mescla de leituras foi moldando sua sensibilidade literária e seu olhar crítico. O contexto histórico em que nasceu também exerceu forte influência.
A Inglaterra estava em plena efervescência cultural e política. A Revolução Americana havia abalado as estruturas do Império Britânico e, pouco depois, a Revolução Francesa traria ventos de mudança que ecoariam por toda a Europa. Embora Jane Austen tenha vivido em relativo isolamento rural, ela não estava alheia a essas transformações. As conversas familiares, os jornais e os relatos dos viajantes levavam até ela o cheiro da instabilidade e a percepção de que o mundo lá fora fervia. Steventon, entretanto, oferecia um contraponto a essas turbulências. Uma vida marcada por bailes locais, visitas a vizinhos, pequenas intrigas sociais e a constante preocupação com casamentos vantajosos. Esse microcosmo de interações sociais se tornaria, anos depois, a matéria-prima da literatura austeniana. Em seus romances, podemos sentir o eco desses primeiros anos, a observação atenta dos rituais cotidianos, a ironia diante das convenções e a denúncia sutil das amarras que limitavam a vida das mulheres. Mas há algo mais profundo na infância de Jane Austen. A sensação de viver em uma fronteira. Por um lado, pertencia a uma família respeitada, com vínculos intelectuais e religiosos que lhe davam status. Por outro, não tinha fortuna e sabia que o futuro das mulheres sem dote estava sempre ameaçado pela dependência de um casamento. Desde cedo, Jane entendeu que sua condição social era tanto uma oportunidade quanto uma prisão. Essa consciência alimentou sua rebeldia silenciosa. Uma rebeldia que não se expressava em gestos escandalosos, mas no exercício paciente de olhar, refletir e escrever. Assim, a menina de Steventon cresceu em um ambiente aparentemente comum, mas que se tornaria extraordinário pela forma como ela transformaria em literatura. Suas raízes estão fincadas nesse solo, o interior da Inglaterra, a biblioteca paterna, a cumplicidade da irmã e a constante tensão entre privilégio e limitação. É dessa infância que brota a semente de uma escritora que, com ironia afiada e compaixão humana, reinventaria o romance moderno. Primeiros obstáculos. As sombras que temperam a delicadeza. A vida de Jane Austen, ao contrário do que se poderia imaginar para alguém cuja obra transborda leveza, ironia e uma aparente serenidade campestre, não foi isenta de obstáculos. Desde cedo, a escritora experimentou as fragilidades e incertezas que marcavam a condição feminina em fins do século XVIII e início do XIX. As dificuldades que enfrentou não foram espetaculares, não carregaram a grandiloquência dos grandes traumas, mas se fizeram sentir de forma constante, como pequenas fissuras que, silenciosamente, moldam a alma e o olhar de quem as vive. O primeiro obstáculo foi, sem dúvida, a própria condição de ser mulher em um tempo em que a educação feminina era vista como supérflua. Embora Jane tivesse acesso à biblioteca do pai e a possibilidade de estudar em casa, a sociedade esperava que ela cultivasse habilidades adequadas: bordado, música, boas maneiras, leitura amena e uma disposição para o casamento. O talento literário não era uma qualidade incentivada. Escrever, para uma jovem, era muitas vezes considerado frívolo, até perigoso. Jane escrevia em cadernos, rascunhava peças e contos para os irmãos, mas fazia isso em segredo, muitas vezes escondendo os manuscritos ao ouvir passos se aproximando. A literatura nasceu em sua vida como um gesto quase clandestino. Outro trauma que atravessou sua juventude foi a instabilidade financeira da família. Embora os Austen pertencessem à gentry, não eram ricos. Dependiam do salário modesto do reverendo George Austen, e o futuro dos filhos sempre esteve marcado pela necessidade de buscar sustento através da igreja, do exército ou de um casamento conveniente. Para Jane, que não herdaria fortuna, a situação era ainda mais delicada. O destino das mulheres sem dote era viver à sombra de parentes, como convidadas permanentes, ou se sujeitar a casamentos sem amor, apenas para garantir segurança material. Essa ameaça constante de precariedade marcou sua visão crítica sobre as relações sociais e econômicas.
Houve também perdas afetivas que deixaram marcas profundas. Em sua juventude, Jane chegou a nutrir sentimentos por alguns homens, entre eles Tom Lefroy, um jovem estudante de direito irlandês. Os dois chegaram a compartilhar momentos de afeição, mas a relação foi interrompida bruscamente, sobretudo pela falta de recursos da família Austen e pela pressão de que Tom precisava de um casamento financeiramente vantajoso. Esse episódio ecoa de forma nítida em seus romances, onde tantas heroínas enfrentam dilemas entre amor e conveniência. Outro obstáculo foi a fragilidade da própria saúde. Embora Jane tenha vivido até os 41 anos, sua saúde começou a declinar cedo, trazendo consigo um cansaço recorrente e uma sensação de limites impostos ao corpo. O diagnóstico exato de sua enfermidade nunca foi plenamente confirmado. Alguns sugerem doença de Addison, outros tuberculose. O que importa, contudo, é que essa vulnerabilidade lhe ensinou desde cedo a perceber a brevidade da vida e a urgência de escrever mesmo em meio a dificuldades. Mas talvez o trauma mais profundo de sua vida tenha sido o de viver sempre em uma posição de invisibilidade social. Enquanto seus irmãos seguiam carreiras no clero, na marinha ou no exército, ela e Cassandra viviam como dependentes. Essa condição, embora comum para mulheres de sua época, era humilhante. Ser hóspede permanente, viver de favores familiares, não ter autonomia financeira nem plena escolha de destino. Jane transformou essa experiência dolorosa em matéria de reflexão. Seus romances revelam mulheres que, sem poderes políticos ou militares, usam a observação, a inteligência e a linguagem como armas silenciosas de resistência. Esses obstáculos, apesar de tudo, forjaram sua literatura. A ironia que transborda de suas páginas nasce justamente desse enfrentamento. O riso e a leveza são respostas à dureza do mundo. A delicadeza de seu estilo não é ingênua, mas sim um véu que cobre as cicatrizes da exclusão e das perdas. Assim, os traumas de Jane Austen não foram as guerras ou tragédias coletivas, mas os choques íntimos. O amor que não se realizou, a dependência econômica, o silêncio imposto às mulheres, a saúde debilitada. Dores pequenas, porém persistentes, que alimentaram a grandeza de sua imaginação. E é justamente a partir desses obstáculos que se revela a força de sua escrita, a capacidade de rir, ironizar e transformar dores íntimas em espelhos universais. Formação. O despertar da pena rebelde. A formação intelectual de Jane Austen não se deu em salas luxuosas nem em colégios prestigiosos que moldavam as damas da aristocracia. Sua educação foi irregular, fragmentada, mas, paradoxalmente, rica em estímulos que lhe ofereceram uma visão ampla e crítica do mundo. Era filha de um reverendo que, apesar de não ter grandes recursos, acreditava no valor da leitura e do conhecimento. George Austen possuía uma biblioteca vasta para os padrões da época, com volumes de história, filosofia, literatura clássica e romances. Foi nesse espaço de madeira cheirando a pó e tinta que Jane encontrou a porta de entrada para mundos que a sociedade dizia não lhe pertencer. Durante curtos períodos, Jane frequentou internatos femininos em Oxford e Southampton, mas sua educação formal foi breve e interrompida. Uma epidemia de tifo quase lhe tirou a vida quando ainda era criança, obrigando-a a retornar para casa sob os cuidados da mãe e da irmã Cassandra. A partir de então, sua formação passou a ser essencialmente doméstica. Ao contrário do que poderia ser uma limitação, esse ambiente familiar ofereceu-lhe tempo e liberdade para explorar leituras sem a rigidez de currículos escolares. Lia Shakespeare, Pope, Fielding, Richardson, Johnson e, sobretudo, absorvia os romances góticos que faziam furor entre as jovens do período. Esse contato precoce com diferentes estilos literários acendeu nela a chama da paródia e da ironia. Jane não apenas lia, mas reescrevia, brincava com os clichês, desmontava tramas e personagens.
Ainda adolescente, começou a redigir pequenos textos satíricos, peças teatrais curtas e histórias cômicas reunidas nos cadernos, que hoje conhecemos como Juvenilha. Essas primeiras produções revelam uma mente perspicaz que já enxergava a artificialidade dos modelos narrativos e os excessos sentimentais da literatura popular. Sua pena era afiada. Zombava de heróis pomposos, ridicularizava vilões caricatos e mostrava com humor as contradições das convenções sociais. No centro desse despertar literário estava também a convivência com a irmã Cassandra. As duas eram inseparáveis, confidentes e cúmplices. Cassandra foi a primeira leitora de Jane, a quem ela confiava seus manuscritos e de quem recebia encorajamento constante. Essa parceria afetiva e intelectual deu a Jane não apenas um espaço de acolhimento, mas também a segurança de que sua escrita tinha valor. Outro aspecto importante foi a vida social no vilarejo de Steventon, onde a família vivia. As visitas, bailes e pequenas reuniões eram palco de observação minuciosa. Jane desenvolveu ali sua habilidade de captar gestos, olhares, diálogos triviais e transformá-los em matéria literária. Ao contrário de muitos escritores que buscavam grandes cenários históricos, ela encontrava drama e comédia nas conversas sobre casamento, nas expectativas em torno de heranças, nos flertes durante as danças. Essa atenção ao cotidiano viria a ser a marca de sua originalidade, dar grandeza literária ao que era considerado pequeno. É também nesse período de juventude que Jane Austen começou a compreender o poder da ironia como ferramenta crítica. Ao invés de levantar bandeiras de forma explícita, ela percebeu que poderia questionar convenções através do riso. Sua escrita não afrontava diretamente, mas corroía por dentro. A ironia lhe permitia dizer o indizível, expor as contradições sem ser acusada de rebeldia desmedida. Era uma estratégia de sobrevivência literária num mundo que não aceitava facilmente vozes femininas de contestação. Embora não tenha publicado nada nessa fase inicial, Jane Austen já se desenhava como uma escritora completa. Seus cadernos juvenis são testemunhos de um talento em gestação que se alimentava de leituras variadas, experiências cotidianas e observações agudas. É curioso pensar que naquele quarto simples de Steventon, uma jovem sem fortuna, sem prestígio social e sem acesso às universidades estava moldando uma das vozes mais originais da literatura inglesa. A formação de Jane não seguiu padrões oficiais, mas, talvez por isso mesmo, tenha sido tão fértil. Ela não carregava os vícios da erudição rígida, mas sim a liberdade da curiosidade. Não foi moldada para se tornar uma autora, porque essa possibilidade sequer existia para mulheres como ela, mas transformou a marginalidade em espaço de criação. E assim, das leituras feitas à luz de velas, dos cadernos de anotações escondidos, das conversas ouvidas com atenção quase cruel, nasceu uma escritora que ainda jovem já carregava em sua pena uma rebeldia suave, a capacidade de rir daquilo que todos levavam a sério e de dar importância àquilo que muitos desprezavam. O grande conflito. Entre o amor, a independência e o silêncio da sociedade. A vida de Jane Austen, vista à distância, pode parecer calma, sem os grandes rompantes de tragédias que tantas vezes moldaram escritores. Mas por trás da imagem de uma dama provinciana, discreta e solteira, escondia-se um conflito pessoal intenso. Como conciliar sua sensibilidade e seus desejos mais íntimos com as restrições brutais impostas às mulheres de sua época? Esse embate, silencioso e constante, seria a matriz de sua literatura e, ao mesmo tempo, sua maior ferida. O primeiro grande dilema foi o casamento. No final do século XVIII, para uma mulher inglesa, casar não era apenas um destino provável, mas uma necessidade econômica e social. Permanecer solteira significava viver dependente da família, sem autonomia financeira, sem reconhecimento público.
Jane, como tantas de suas heroínas, estava diante de uma escolha que não era exatamente uma escolha: ceder ao jogo social do matrimônio ou tentar construir uma vida intelectual em um mundo que não reconhecia mulheres escritoras. Relatos sugerem que Jane teve paixões e até oportunidades de casamento. Uma delas foi com Tom Lefroy, jovem estudante de direito que por algum tempo frequentou a mesma roda social que os Austen. O romance nunca avançou, em parte porque Lefroy não tinha meios financeiros para sustentar a união. O amor que poderia ter florescido foi podado pelas realidades práticas da sociedade. Sem dote, sem herança significativa, Jane não representava um bom partido. Mais tarde, recebeu uma proposta de casamento de Harris B. Wither, herdeiro de propriedades respeitáveis. A princípio aceitou, talvez pressionada pela família e pela lógica da sobrevivência, mas recuou no dia seguinte, rompendo o compromisso. Foi um gesto ousado, quase escandaloso para os padrões da época: recusar a segurança material em nome da fidelidade a si mesma. Essa recusa ecoa em suas personagens. Elizabeth Bennet, de Orgulho e Preconceito, rejeita Mr. Collins, apesar de saber que o casamento garantiria estabilidade à sua família. Anne Elliot, em Persuasão, vive as consequências de ter recusado um pretendente por pressões sociais. As escolhas literárias de Jane são reflexos de suas próprias encruzilhadas. Entre o afeto genuíno e a convenção social, entre a liberdade e a dependência, entre o riso e a melancolia. Outro conflito profundo era a invisibilidade feminina no campo intelectual. Jane escrevia em segredo, escondendo seus manuscritos sempre que alguém entrava no quarto. Quando finalmente publicou Sense and Sensibility, em 1811, a autoria não veio sob seu nome, mas com a discreta indicação by a lady. O anonimato não era apenas uma opção, mas uma proteção contra a desconfiança e o desprezo que a sociedade tinha pelas mulheres que ousavam ultrapassar o espaço privado. A tensão entre o desejo de reconhecimento e a necessidade de esconder-se marcou toda a sua trajetória. Além disso, havia o peso da dependência econômica. Após a morte do pai, Jane, a mãe e a irmã Cassandra viveram anos de instabilidade, contando com o auxílio de irmãos mais prósperos. Essa condição frágil deu-lhe um olhar ainda mais aguçado para os dramas financeiros que atravessam suas histórias. Em seus romances, as heranças, os dotes, os casamentos vantajosos não são apenas detalhes de enredo, mas questões de sobrevivência. O conflito entre afeto e dinheiro, tão presente em suas tramas, era vivido em sua própria carne. Mas talvez o maior embate fosse interno. Jane carregava uma consciência crítica poderosa em um mundo que não lhe permitia voz. Sua ironia, sua escrita afiada e sua clareza de pensamento eram formas de resistência, mas também de contenção. Ela transformava em literatura aquilo que não podia dizer abertamente. O que poderia soar como rebeldia suave era, na verdade, a forma possível de subversão em uma sociedade que exigia das mulheres silêncio e docilidade. O grande conflito pessoal de Jane Austen não se resolveu. Ela não se casou, não conquistou autonomia plena, não teve reconhecimento pleno em vida. Viveu como hóspede da própria família, com breves períodos de tranquilidade, mas sempre com a sombra da dependência. No entanto, desse conflito emergiu uma obra literária que deu voz ao que tantas mulheres sentiam, mas não podiam expressar. É nesse paradoxo, viver uma vida aparentemente contida enquanto pela escrita alargava os limites do possível, que reside a força de Jane Austen. Sua rebeldia não foi ruidosa, mas persistente. Sua vida não teve escândalos, mas sua pena abalou séculos de convenções. O silêncio imposto tornou-se verbo. E dessa luta íntima, que uniu desejo e restrição, nasceu a autora que até hoje fala às mulheres e aos homens que ousam questionar as prisões invisíveis do cotidiano. Obra icônica. O nascimento de Orgulho e Preconceito. Quando Jane Austen começou a escrever aquele que se tornaria seu romance mais célebre, ela não tinha ideia da dimensão que a obra ganharia no futuro.
O livro, que hoje é considerado uma das pedras angulares da literatura universal, nasceu de uma jovem que, em silêncio, escrevia entre as tarefas domésticas e as limitações impostas à sua condição de mulher solteira e sem fortuna. Orgulho e Preconceito não surgiu de um ambiente intelectual prestigioso, mas do cotidiano comum, da observação minuciosa da vida social inglesa, dos bailes, das conversas triviais, dos jogos de poder que se desenrolavam nas salas de estar. Foi justamente esse olhar atento, misturado à ironia fina e à coragem de questionar convenções, que transformou o romance em uma obra revolucionária. O esboço inicial de Orgulho e Preconceito foi escrito ainda em 1796, quando Jane tinha apenas 21 anos. Chamava-se First Impressions, Primeiras Impressões, título que já revelava a ideia central da obra, a precipitação dos julgamentos humanos, a forma como o orgulho próprio e os preconceitos sociais moldam relações e destinos. Esse primeiro manuscrito circulou apenas dentro da família, e quando seu pai tentou submetê-lo a um editor, a obra foi rejeitada sem cerimônia. Jane guardou o texto, talvez com um misto de frustração e determinação, e continuou a escrever outros trabalhos. Só muitos anos depois, com mais maturidade literária, revisitou aquele manuscrito, reescrevendo-o e refinando sua estrutura até que se transformasse no romance que conhecemos. A gênese de Orgulho e Preconceito é inseparável da própria experiência de Jane Austen. Os diálogos entre Elizabeth Bennet e Mr. Darcy, carregados de tensão, ironia e choque de valores, ecoam a própria vivência da autora. Uma mulher espirituosa e lúcida que não aceitava o destino limitado que lhe era oferecido, diante de uma sociedade aristocrática que a desdenhava por sua origem e condição econômica. Elizabeth, com sua recusa em aceitar um casamento por conveniência e sua insistência em ser respeitada como indivíduo, é o reflexo literário da própria Jane, que rejeitou propostas de casamento e escolheu viver conforme seus princípios, ainda que isso significasse enfrentar instabilidade e julgamentos. A construção das personagens femininas foi um dos pontos mais ousados da obra. Elizabeth Bennet não é apenas uma heroína romântica, ela é uma mulher que pensa, que questiona, que se permite errar e aprender. Em uma época em que as protagonistas femininas eram frequentemente retratadas como frágeis e submissas, Jane Austen deu vida a uma jovem que ousa enfrentar não só a sociedade, mas também seus próprios preconceitos. Essa complexidade psicológica, unida à observação aguda do comportamento humano, fez de Orgulho e Preconceito um texto radical em sua sutileza. Ao mesmo tempo, o romance não se limita ao tema do amor. É também um retrato social detalhado da Inglaterra rural do final do século XVIII e início do século XIX. O enredo gira em torno de heranças, dotes e propriedades, mostrando como a economia e a classe social determinavam as escolhas de vida. Cada diálogo, cada baile, cada visita é permeada por esse pano de fundo de interesses e cálculos. Ao transformar esses elementos em matéria literária, Jane Austen revelou as engrenagens ocultas da sociedade inglesa, desmascarando a hipocrisia e expondo os limites impostos às mulheres. A publicação, em 1813, já com o título definitivo de Orgulho e Preconceito, foi um marco. Ainda que o livro tenha saído de forma anônima, by the author of Sense and Sensibility, rapidamente conquistou leitores e críticas favoráveis. Sua leveza narrativa, a sagacidade dos diálogos e a clareza com que expunha os conflitos sociais o tornaram popular entre diferentes públicos. Foi, de certa forma, o triunfo da rebeldia suave de Jane. Sem gritos, sem proclamações políticas, mas com ironia e elegância, ela colocava em xeque os alicerces de uma sociedade inteira. A criação desse romance icônico foi, portanto, uma batalha silenciosa. Jane escreveu escondida, revisou com paciência, enfrentou recusas e demorou quase 2 décadas para ver o manuscrito transformado em livro. A cada linha, ela negociava com o mundo que tentava silenciá-la, encontrando na literatura a possibilidade de existir plenamente.
Orgulho e Preconceito não é apenas um romance de amor, é um manifesto velado pela liberdade de escolha, pela autonomia da mulher e pela crítica às barreiras de classe. Curiosamente, Jane nunca imaginou que estava escrevendo para a posteridade. Seu objetivo era observar, divertir, retratar os absurdos e delicadezas da vida ao seu redor. Mas a sinceridade de sua escrita, unida à sua inteligência crítica, produziu um texto que ultrapassou os séculos e se tornou universal. O que nasceu como First Impressions transformou-se em uma das histórias mais lidas, adaptadas e celebradas da literatura. Assim, a criação de Orgulho e Preconceito é mais do que a história de um livro. É a prova de que, mesmo em ambientes restritivos, a imaginação pode florescer. É o triunfo da palavra sobre o silêncio, da sutileza sobre a opressão. Foi nesse romance que Jane Austen encontrou sua voz definitiva. Uma voz que, disfarçada de ironia e romance, carrega em si uma poderosa crítica social e uma afirmação de independência. O sucesso. A consagração silenciosa de Jane Austen. Quando o Orgulho e Preconceito chegou às mãos do público em 1813, ninguém poderia prever a trajetória que aquele romance seguiria. Publicado anonimamente, sob a indicação apenas de que era escrito pela autora de Razão e Sensibilidade, o livro logo encontrou leitores dispostos a se encantar pela sagacidade de Elizabeth Bennet, pela altivez de Mr. Darcy e, sobretudo, pelo olhar crítico e elegante com que Jane Austen desnudava a sociedade inglesa. Foi um sucesso imediato, raro para uma escritora mulher da época e ainda mais para uma autora que, sem fortuna ou sobrenome influente, escrevia a partir de uma pequena sala em uma casa modesta. A recepção da obra trouxe a Austen não apenas a satisfação de ver suas ideias circulando, mas também um tipo peculiar de consagração, a de ser admirada sem ser nomeada. Seu anonimato era uma proteção, mas também uma prisão. Enquanto seus romances conquistavam o público, ela mesma permanecia invisível, silenciada pelas normas sociais que não admitiam mulheres como intelectuais públicas. Assim, o sucesso veio acompanhado de uma frustração. O reconhecimento era real, mas não plenamente seu. Ainda assim, o triunfo de Orgulho e Preconceito foi uma faísca que garantiu a publicação de outras obras, consolidando sua carreira de escritora. O impacto do romance foi tamanho que se espalhou para além do círculo literário. Tornou-se tema de conversas em salões, motivo de debates em casas de família e inspiração para mulheres que, lendo Elizabeth Bennet, percebiam uma alternativa ao papel submisso que lhes era constantemente imposto. Havia no personagem um espelho que refletia desejos ocultos e rebeldias contidas. Nesse sentido, o sucesso de Jane Austen não foi apenas literário, foi também cultural e político, ainda que em camadas sutis. No entanto, esse reconhecimento não trouxe fortuna. Os ganhos financeiros de Austen foram modestos, limitados pelas condições da época e pelos contratos editoriais desfavoráveis que ela, sem experiência e sem autonomia plena, teve de aceitar. O prestígio, portanto, não se converteu em riqueza, e Jane continuou a viver com relativa simplicidade, dependente da família. O sucesso, paradoxalmente, não lhe deu independência econômica, mas lhe garantiu algo talvez mais precioso, a certeza de que sua voz não era em vão, de que seus escritos ecoavam para além de seu círculo doméstico. As consequências desse êxito foram também pessoais. Austen, embora orgulhosa do impacto de sua obra, manteve-se discreta, guardando a vida privada longe da curiosidade dos leitores. Não buscava fama, ou talvez soubesse que não lhe seria permitido buscá-la. Sua vitória maior estava em ter conquistado espaço para que sua literatura existisse, desafiando silenciosamente as convenções. E, ao fazê-lo, pavimentou o caminho para outras escritoras, que, inspiradas por sua coragem, ousaram reivindicar visibilidade e autonomia. Curiosamente, o sucesso inicial não se traduziu imediatamente em um legado perene.
Após sua morte, Jane Austen correu o risco de cair no esquecimento. Foi apenas no final do século XIX, quando críticos e leitores redescobriram sua obra, que ela começou a ser celebrada como uma das grandes vozes da literatura inglesa. O que parecia um triunfo modesto, transformou-se, com o tempo, em uma consagração definitiva. Hoje, Orgulho e Preconceito é traduzido em inúmeras línguas, adaptado para cinema, teatro e televisão, transformando-se em um símbolo da literatura universal. Assim, o sucesso de Jane Austen é duplo: imediato em seu tempo, com leitores encantados por sua escrita, e monumental nos séculos seguintes, quando sua genialidade foi plenamente reconhecida. As consequências vão além da literatura. Sua obra se tornou um farol para os estudos de gênero, para as reflexões sobre classe e para a compreensão do papel da mulher na sociedade moderna. Orgulho e Preconceito não é apenas um livro, é um marco, um ponto de virada, um espelho que continua a refletir os dilemas humanos com surpreendente atualidade. No fim das contas, o sucesso de Jane Austen foi o triunfo da palavra sobre o silêncio, da rebeldia suave sobre a imposição social, da persistência criativa sobre os limites impostos pelo mundo. Um sucesso que, embora não lhe tenha trazido riquezas materiais, lhe garantiu algo mais duradouro: a eternidade literária. O legado. O legado de Jane Austen não se resume à sua habilidade em criar tramas de amor e desencontros sociais. Ele se manifesta em algo muito maior: a inauguração de uma tradição literária em que a mulher não é apenas objeto da narrativa, mas sujeito, observadora crítica de seu próprio tempo e dona de sua palavra. Austen escreveu em um momento em que a literatura ainda era considerada território quase exclusivo dos homens, e o simples gesto de publicar seus romances já constituía uma ousadia. Mas ela foi além. Não se limitou a escrever histórias agradáveis, capazes de entreter a burguesia inglesa, mas compôs retratos que, sob o verniz da leveza, escondiam uma crítica profunda às estruturas sociais que sufocavam o feminino. É por isso que sua influência atravessou séculos e fronteiras. Quando falamos de Austen, falamos também da abertura de caminhos para outras escritoras, que se viram autorizadas a desafiar padrões e a questionar o mundo a partir de suas próprias perspectivas. Sem Austen, talvez não tivéssemos as Brontë, Virginia Woolf, George Eliot, ou tantas outras vozes femininas que, direta ou indiretamente, encontraram na ousadia de sua pena um precedente. Ela plantou a semente da desobediência literária, a convicção de que escrever sobre mulheres, para mulheres e a partir das mulheres não é um gesto menor, mas um ato de revolução. Seu legado também se revela no modo como suas histórias resistiram ao tempo. 2 séculos depois, suas personagens ainda são adaptadas para o cinema, para a televisão, para o teatro e até para universos modernos que recontam suas tramas em novas linguagens. Quantos não conheceram Austen primeiro pelo cinema, por uma versão de Orgulho e Preconceito, com figurinos deslumbrantes, para depois mergulhar em suas páginas e descobrir a ironia cortante de suas frases? Essa longevidade é prova de que suas narrativas tocam em algo essencial: as contradições humanas, o orgulho, o preconceito, o desejo de ascensão, a luta por reconhecimento, o medo da solidão. Nada disso envelhece. Mas sua influência vai além da arte. Austen foi pioneira em uma forma de crítica social que não se apoiava no discurso inflamado, mas na observação minuciosa dos gestos cotidianos. Ao mostrar uma jovem que rejeita um casamento vantajoso, ou ao expor a vaidade ridícula de certos personagens, Austen revelava o poder de desmontar estruturas inteiras com o humor e a ironia. Esse estilo moldou não apenas a literatura, mas também uma forma de pensar: a rebeldia suave como ferramenta de resistência. Ainda hoje, quando falamos em feminismo, podemos reconhecer nela uma precursora, mesmo que tivesse nomeado assim sua postura. Seu legado, portanto, é duplo: literário e social. Literário porque inaugurou uma tradição de romances que dialogam tanto com o público acadêmico quanto com leitores comuns, mantendo a atualidade em qualquer geração.
Social porque abriu espaço para que mulheres ousassem escrever, publicar e criticar o mundo que lhes era hostil. Sua influência se espalha por cada escritora que transforma a experiência feminina em literatura, por cada leitora que se sente reconhecida em suas páginas, e até por cada adaptação, que leva a sua rebeldia a novos públicos. No fundo, Jane Austen nos deixou mais do que livros. Deixou uma forma de olhar. Um convite para ler o mundo com ironia, para não aceitar as convenções sem questionamento, para enxergar que até mesmo no espaço doméstico, muitas vezes desprezado como menor, existem guerras silenciosas, escolhas políticas e resistências poderosas. Seu legado é a lembrança de que a literatura pode ser tanto uma festa quanto uma arma. E sua influência continua crescendo, como um rio que, em vez de secar, encontra sempre novos cursos. Cada geração descobre em suas páginas algo diferente. Os românticos encontram histórias de amor, os críticos veem a sátira social, os feministas reconhecem o embrião da contestação e os jovens descobrem que a rebeldia pode ser suave, mas não menos transformadora. É nesse encontro de leituras que Austen permanece viva, não como estátua imortalizada, mas como presença pulsante, capaz de dialogar com nossos dilemas mais atuais. Assim, falar de Austen é falar de permanência, de uma autora que, contra todas as probabilidades, transformou a limitação de sua época em uma força que atravessou os séculos. E o mais impressionante é que sua rebeldia não perdeu a delicadeza. Ela continua nos mostrando que a palavra pode ser cortante sem ser brutal, que a ironia pode ser revolucionária e que o riso, quando direcionado às estruturas do poder, pode ser uma das formas mais belas de resistência. E você, ao refletir sobre esse legado, pode se perguntar: qual é a rebeldia suave que você carrega? Como a sua palavra, seu gesto ou sua leitura pode ecoar, assim como Austen fez, para além do seu tempo? Talvez esse seja o verdadeiro convite de seu legado. Não apenas ler suas páginas, mas continuar sua luta. Para finalizar, Encerrar uma travessia por Jane Austen é como fechar um livro e continuar ouvindo, no silêncio da sala, o som de vozes que não se calam. Porque sua literatura não repousa na estante, ela se infiltra em nós como uma espécie de lente pela qual passamos a enxergar o mundo. Ao terminar suas páginas, somos confrontados não apenas com finais de histórias de amor, mas com a pergunta incômoda: quais são as convenções que ainda nos aprisionam hoje? A rebeldia suave de Austen nos mostra que nem sempre a transformação vem pelo grito ou pelo choque. Às vezes, ela chega pelo detalhe, pela observação sagaz, pelo gesto discreto de não se curvar diante das pressões sociais. Em uma época em que tantas mulheres não tinham direito sequer a assinar seus nomes em contratos, Austen assinava romances. E, mesmo quando se escondia sob o anonimato, By a Lady já plantava a semente da insubmissão. Essa é talvez a maior força de sua obra: mostrar que a coragem não precisa se vestir de grandiosidade para ser revolucionária. Hoje, quando pensamos em sua herança, percebemos que ela nos convida a uma dupla reflexão. De um lado, a constatação de que avançamos. Mulheres publicam, estudam, assumem espaços antes inimagináveis. De outro, a amarga lembrança de que muitos dos dilemas que Austen apontava permanecem vivos, apenas transformados em novas formas de opressão. A pressão estética, o julgamento moral, a cobrança sobre a vida afetiva e profissional das mulheres ainda se repetem como ecos de um passado que nunca passou por completo. Ler Austen, portanto, é também um exercício de memória. Reconhecer que a luta continua e que a ironia ainda é uma arma necessária. Mas há algo profundamente esperançoso em sua escrita. Ao rir de suas personagens ridículas, ao acompanhar as reviravoltas de suas heroínas, ao sentir a inteligência que atravessa cada linha, somos lembrados de que a vida pode ser mais ampla do que as molduras que tentam nos impor. Austen nos ensina a rir do que quer nos oprimir, a desarmar a seriedade autoritária com a leveza da crítica,
a resistir não pelo peso, mas pela inteligência. E isso é um gesto profundamente libertador. No fundo, Austen nos pergunta: qual é a sua rebeldia hoje? Onde você se recusa a aceitar o que o mundo quer ditar como destino? Talvez seja no silêncio de uma escolha íntima, talvez na voz erguida em uma praça, talvez no ato de escrever, de ler, de ensinar, de amar de um jeito que desafia as expectativas. Cada uma dessas formas é herdeira de sua rebeldia suave, essa revolução que não precisa de gritos para ecoar. Encerrar este episódio sobre Jane Austen é, portanto, abrir um convite. Que cada leitor e cada leitora faça da literatura não apenas um espaço de deleite, mas também de resistência. Que possamos enxergar em cada página que lemos a possibilidade de rir do mundo e, ao mesmo tempo, transformá-lo. Porque, como Austen nos mostra, até mesmo uma conversa em uma sala de visitas pode carregar mais revolução do que 1000 discursos inflamados. Que possamos, como ela, usar a palavra como arma e como abrigo. Que a rebeldia suave de Austen nos inspire a questionar, a rir, a recusar, a inventar outros futuros. E que, ao lembrar de sua obra, também possamos lembrar que não estamos sozinhos nessa travessia. Há sempre vozes passadas e presentes que se unem às nossas, tecendo um coro de resistência contra todas as formas de silenciamento. Por trás de orgulho e preconceito, há mais do que uma história de amor. Há a lembrança de que a dignidade humana não se negocia. E esse é o legado que precisamos carregar conosco, não como uma lembrança distante, mas como uma prática viva. Ler Jane Austen é continuar sua luta. E talvez seja essa a maior homenagem que podemos lhe prestar. Então, fechemos este episódio não com um ponto final, mas com uma pergunta que ecoa. Qual é a sua rebeldia suave?